A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor e sejam todos muito bem-vindos a este canal. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito mais do que bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre o rei Asa. O rei Asa ele é mais conhecido por ter sido o pai de Josafá. E muitas pessoas não sabem muita coisa sobre ele, e é neste vídeo que vamos falar especificamente dele. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero lhe pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, que você vai estar dando uma força aqui para esse canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e vamos logo para o vídeo. A história do rei Asa durou 41 anos. Os 10 primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma grande paz em Judá. Nesse tempo, o rei Asa deu início ao seu programa de reformação religiosa. No tempo de Roboão e Abias, os cultos pagãos foram encorajados em Judá, mas Asa abandonou essa prática. O propósito de Asa era resolver o problema da idolatria em Judá. Então ele se empenhou a destruir imagens e altares dedicados aos falsos deuses. Inclusive, o rei Asa chegou a um ponto de ter que despor a rainha mãe, a Maca, por causa de seu envolvimento com a idolatria. Ela tinha erguido uma imagem a Aserá, a deusa cananita da fertilidade. Mas parece que, de certa forma, a reforma religiosa de Asa foi parcial. Isso porque o texto bíblico diz que certos lugares altos foram removidos por ele, enquanto outros permaneceram. Uma solução frequentemente proposta para explicar que essa questão considera que os altares removidos foram aqueles que eram dedicados totalmente à adoração estrangeira, isso é, ao culto pagão. A cronologia dos acontecimentos durante o reinado de Asa também não é difícil de ser estabelecida. Na verdade, há muitas discussões a esse respeito. O que de fato se sabe é que, a forma geral, Asa fortificou várias cidades e formou um exército importante em seu reinado. O rei Asa se envolveu com algumas campanhas militares significativas. O escritor de crônicas, por exemplo, escreve sobre como Asa derrotou em Maresa um grande exército avassalador liderado por Zera, o etíope. Mas o texto bíblico enfatiza que Asa colocou a sua confiança em Deus e a vitória foi alcançada. Depois disso, houve uma renovação da aliança do povo com Israel. Uma questão complicada durante o reinado de Asa foi o conflito com o Reino do Norte. O clima estável iniciava ainda durante breve reinado de Abias, se identificou durante os dias do rei Asa. O rei Abasa de Israel queria controlar a região norte de Jerusalém e recuperar o território que o pai de Asa tinha conquistado. Então ele invadiu o território de Benjamim e ocupou a cidade de Ramá. Nesse contexto, o rei Asa recorreu ao reino da Síria, liderado por Ben-Hadad, para ajudá-lo com a ameaça de Israel. Ben-Hadad aceitou
os tributos de Asa e se voltou contra Baasa, forçando o exército do Reino do Norte a sair de Ramá. Depois disso, Asa fez uma grande convocação de forças de trabalho e usou material recolhido em Ramá para fortalecer Geba e Mispa. A atitude do rei Asa de recorrer a Ben-Hadad da Síria foi um ato de incredulidade que foi condenado profeticamente. Asa deveria ter recorrido ao Senhor e não a uma nação estrangeira. Além disso, para conseguir comprar o apoio da Síria, o rei Asa se propôs a reivindicar os tesouros do templo. Mas Asa não aceitou a repreensão profética, que acabou lançando o profeta Ananias no cárcere. Durante os últimos anos de seu reinado, o rei Asa não demonstrou o mesmo comportamento de outrora. Ele não gostou de ouvir a verdade quando foi repreendido pelo Senhor, e ainda reprimiu o profeta e a parte do povo. Além disso, quando ficou doente no 39º ano do seu governo, Asa buscou, em primeiro lugar, o homem e não ao Senhor. Isso mostra que sua fé estava vacilante no período do final de sua vida. A doença que Asa progrediu alcançou um nível extremamente grave que acomodou a sua morte. A Bíblia diz que o rei Asa caiu doente dos pés. Alguns estudiosos acreditam que a condição de Asa é envolvida em um quadro irrepreensível de graguena. Quando o rei Asa morreu, ele foi sepultado com honras na cidade de Davi. Então, depois de sua morte, seu filho, o rei Josafá, reinou em seu lugar. Também existe a possibilidade de Josafá ter sido o seu coerente nos últimos anos do seu reinado, principalmente durante o período da sua doença.